A paz do Senhor Jesus, aos irmãos e amigos que nos acompanham neste vídeo. Meu nome é Vinícius Meira e esse é o canal Sagrada Semente, semeando o amor de Deus por meio das Escrituras Sagradas. Como prometido no primeiro vídeo, estamos de volta hoje para tratar o tema que está em Hebreus 12, 14. Seguindo aquela série de vídeos, analisando textos bíblicos que às vezes os irmãos interpretam de uma maneira errada, né? Então estamos aqui para tentar esclarecer, para tentar colaborar com o entendimento das Escrituras Sagradas, né? Então, esse texto de Hebreus capítulo 12, 14, a parte final, já vou ler o texto aqui, diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem muita gente que pega essa parte final, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, né? Então muita gente afirma isso. Não que a santificação ela não seja importante, tá certo? O cristão ele deve sim zelar pela sua santidade. Mas esse texto bíblico específico não está tratando desse tema, tá certo? Então é isso que a gente vai entender melhor aqui nesse vídeo, amém? Então perceba que ele começa dizendo: segue a paz com todos e a santificação, aí ele, vírgula, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba que ele começa o texto já no singular. Então ele diz, segue a paz. E depois da vírgula ele diz, sem a qual. Né? Então, ou seja, ele não começa o texto dizendo, seguem a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Não, ele começa no singular. Tá certo? Então ele começa dizendo, segue a paz. A paz é o sujeito da oração. Então aqui ele está tratando da paz e não da santificação. Então aqui nesse texto de Hebreus 12, 14, o tema principal é a paz. Então ele está falando da paz, não da santificação. Como eu disse, não que a santificação não seja importante, mas aqui o tema central desse texto bíblico é a paz. E isso vai se confirmar no versículo seguinte. Acompanhe na sua Bíblia aí e veja o que está escrito aqui no versículo 15. Diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Aí eu te pergunto, esse versículo 15, esse texto do verso 15, ele está mais ligado à santidade ou à paz? Você há de convir que está mais relacionado à paz, né? Está dizendo, nenhuma raiz de amargura brotando entre vós, né? Ou seja, nós como seres humanos, nós temos nossos relacionamentos familiares, profissionais, na igreja, né? E às vezes pode acontecer de surgir um desentendimento entre a gente e alguém, entendeu? Porém, qualquer questão que surja, a gente precisa resolver. A gente tem que estar com a nossa vida preparada, porque a gente sabe que a volta de Jesus ela está iminente. Então a gente tem que estar com a nossa vida em ordem, né? Então, tem alguma questão, algum contenda com alguém, procura essa pessoa e resolve imediatamente, né? Porque olha o que diz aqui no texto de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 11. Ele diz assim, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e a siga. Na 2 de Pedro 3,14, ele diz assim, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, irmãos, aqui Pedro já está falando para os cristãos que estão aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo. Né? Então ele está falando aqui que sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E no texto de Hebreus 12, 14, no início ele diz, segue a paz com todos, ou seja, não é somente com os irmãos da igreja. Nós temos que estar em paz com os nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, né, nossos irmãos na fé, ou seja, como quer que seja, a nossa vida tem que estar em paz, ou seja, todo conflito, toda divergência, ela deve ser resolvida imediatamente, né? Inclusive, a paz é um dos componentes do fruto do Espírito. Então, se eu digo que eu sou um crente espiritual, se eu digo que eu ando em espírito, eu tenho que estar em paz com todos aqueles que estejam à minha volta, né? Então, Gálatas 5:22, ele diz lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, um cristão,
genuíno, o cristão que foi lavado pela palavra de Deus, ele tem que ter uma vida íntegra diante de Deus. E a paz, ela é importantíssima para a nossa santificação, para a nossa santidade, para a nossa integridade cristã diante de Deus. Tá certo? Então, por isso que nós precisamos estar com a nossa vida em ordem, procurar não estar em conflito. Se acontecer algum conflito, alguma situação, nós precisamos resolver o mais rápido possível para que nós possamos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então esse texto aqui de Hebreus 12, 14 está se referindo à paz e não à santificação. Amém? No próximo vídeo nós vamos analisar o texto bíblico que está em Provérbios 11, 30, que diz assim: o fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas sábio é. Tem muita gente que pega esse versículo e diz: irmãos, precisamos ganhar almas para Jesus, porque a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Mas é isso mesmo que esse texto está querendo dizer? Que quem ganha almas para Jesus é sábio? Então no próximo vídeo a gente vai analisar melhor esse texto bíblico, amém? Antes de terminar, gostaria de pedir para você, se esses estudos bíblicos têm acrescentado no crescimento espiritual na tua vida, eu gostaria de pedir que você deixasse seu like, que você se inscrevesse no nosso canal. Nós vamos disponibilizar estudos bíblicos, então você vai poder baixar estudos bíblicos lá para você estudar melhor, amém? Dessa forma você ajuda o canal a crescer, você ajuda a gente a pregar o Evangelho, a compartilhar o conhecimento para que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, seja edificada na graça e no conhecimento, amém? Então, se você puder contribuir com a sua inscrição e com o seu like, a gente fica muito agradecido e Deus muito mais, amém? Então, deixo aqui a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, um grande abraço e até o próximo vídeo.